Olá, você! Estamos aqui mais uma vez reunida com o programa De Coração para Coração, levando esperança e fé para sua casa. E essa tarde não vai ser diferente. Deus vai falar com você, vai entrar aí no seu coração e semear e colocar uma sementinha daquilo que você vai receber daqui nessa tarde. Bom, isso pode ser tarde, manhã ou noite, nós não sabemos a hora que você vai ver esse vídeo, mas estamos muito felizes aqui, eu, Josi Oliveira, Marisa Soares, que está comigo aqui desde o início, e hoje uma nossa convidada especial, Luciane Bauman, que está aqui conosco, doando o seu tempo também para falar com você. Ela é muito especial, tem uma energia muito boa de Deus, né? A gente pode receber quando a gente conversa com ela, e você vai se deliciar também nessa conversa. Ela é advogada, além de ser esposa, mãe de 3 filhos, também advogada há 20 anos, e depois eu vou deixar em descrição aqui as informações dela e também os contatos, caso você queira segui-la. E ela é esposa do pastor Jay também, da Força Orlando, aqui, uma igreja grande aqui em Orlando. Então, que você possa ser bem-vinda e ministrar nos nossos corações também nessa tarde, viu? Obrigada, Josi. É um prazer estar aqui, né? Fiquei muito feliz, tanto com o tema e com o seu convite também, né? Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Que bom. Queridos, estamos muito felizes. Então, como eu sempre faço, eu vou ler um texto aqui. Nosso tema hoje é Mães que Marcam Geração. É um tema muito forte e eu tenho certeza que vai impactar você. Nesse tema, nós vamos tratar de 3 grupos de mães, que são as mães biológicas, as mães adotivas ou mãe do coração e as mães espirituais. Nós temos a oportunidade de ter esses 3 grupos de mães, né? E essas mães marcam gerações. E nós vamos conversar, ter um bate-papo bem gostoso sobre esse tema hoje. Eu quero ler para você Deuteronômio 6, de 6 a 7, que diz: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Então, não vou dar muito detalhe sobre esse texto agora, porque é o foco da nossa conversa, e Deus é tão lindo no que Ele faz, que Ele já alinhou aqui com a Luciane também, ela pensou no mesmo tema, Ele sempre faz isso comigo, Marisa, né? Com a Márcia também, quando eu gravo com a Márcia. Então, gente, Deus está no controle, Deus está neste lugar e Deus está aí na sua casa também, tá certo? Então, pega a sua água, o seu café, o seu chá e mergulha conosco aqui nessa conversa. Vamos lá? Marisa, quer dar um oi aí para os nossos queridos? Boa tarde, gente. Boa tarde com muita alegria. Para nós é uma tarde, como a Josi falou, não sei em que momento você vai estar ouvindo, mas eu sei de o seguinte: a hora que você parar para nos ouvir o que nós temos para compartilhar aqui é tão precioso que, como ela disse, que você possa estar aí totalmente conectado. Então, relaxa, senta no lugar, toma um chazinho e vem ouvir o que a gente tem para compartilhar com você, porque é o que Deus tem colocado no nosso coração para colocar no seu coração. É isso aí. Queridos, eu estava pensando aqui, né, abrindo aqui, introduzindo aqui a nossa conversa para passar a palavra para a nossa querida convidada de hoje, Luciane. Eu pensei em Paulo. Paulo tinha Timóteo ali como discípulo, mas é mencionado ali em 2 Timóteo que ele fala da mãe dele e da avó dele, que foram as mulheres que ajudaram ele, né, na caminhada. Então, conhecendo o apóstolo Paulo como nós conhecemos, imagina, é aquele ditado que diz, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? É verdade. Teve 2 aí na jornada dele, sendo mães espirituais também para eles, né? Semeando ali, ensinando, como disse o versículo também. Então, eu quero que a gente fale outras coisas, claro, mas eu tenho certeza que Deus vai ministrar outros versículos aqui no nosso coração também, para a gente mostrar aqui para o pessoal como Deus fala e como Deus usa essas mães para realmente marcar as gerações. Luciane, querida, o que você tem para falar para nós sobre esse tema? Que responsabilidade, né? Falar de um tema que é tão rico, né? Tão importante. E eu fico pensando assim, na grande maioria,
quando eu penso, né, mães que marcam uma geração, eu penso assim, que toda mãe, ela quer acertar, né, na sua maioria. Lógico que tem suas exceções, mas a mãe, ela quer acertar. E aí, vem logo aquele ditado que acaba sendo uma realidade, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E é tão verdade isso, né? Porque o que acontece é que eu acho que a gente acaba se sentindo culpada porque é que a gente quer ser aquela mãe margarina. Eu não sei se você conhece a mãe margarina, Josi, mas é aquela mãe perfeita, sabe? Do comercial da margarina. Ah, sim. E ela tá de branco, né? Ela tá toda bonita, e os filhos são perfeitos naquela mesa. E o marido também, a cozinha está limpa, não tem uma xícara, né? Não tem uma panela do dia anterior. E o que a gente acaba buscando é a perfeição. E a verdade é que não existem mães perfeitas, né? Sejam elas, como você falou, né? As mães biológicas, espirituais, as adotivas, né? A mãe adotiva. Assim, a gente sempre vai falhar, porque a gente depende de um Deus maior, né? Para que possa nos conduzir nesse caminho. E a palavra de Deus, como você leu no início, né? Esse versículo ele é muito forte para mim, é que vai nos direcionar qual é o caminho. É por isso que a gente tem que ficar na dependência dele o tempo todo, né? Então eu falo, gente, como é verdade, né? Nasce uma mãe, e como a gente morde a língua, porque tudo aquilo que a gente achava que sabia antes, né? Quando a gente, lá pelos 20 anos, né? Se eu tiver alguém aqui com uns 20 anos, vai pensar assim, eu já sei tudo que elas estão falando, né? A gente também sabia tudo, até que a gente se depara com as nossas imperfeições, porque, na verdade, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, da nossa casa, a gente está diante das nossas imperfeições. Então, assim, eu não tenho quem impressionar, porque o meu marido me conhece muito bem, os meus filhos me conhecem muito bem, conhecem os meus acertos e as minhas falhas, né? Então, é difícil estar diante dessas imperfeições. Mas eu assim, até separei aqui, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu separei 3 pontos para aliviar essa nossa culpa, né? Mas 3 pontos que eu percebo que, assim, que a gente tem que se lembrar, e todos vocês que estiverem ouvindo a gente têm que se lembrar disso, que todas, inclusive se você estiver me ouvindo agora, repita, todas nós temos desafios. Até aquela mais perfeita, aquela mãe que dá todas as dicas da internet, ela tem seus desafios. Então, não existe, né, mãe perfeita. Outro ponto também para a gente aliviar a nossa culpa é não se comparar com outras mães. Por quê? Porque cada uma vive a sua realidade, não é mesmo? Assim, a minha realidade é totalmente diferente da de vocês, né? Da sua, Josi, cada um tem uma rotina, então a gente precisa não evitar a comparação. E terceiro, a gente lembrar da máscara do avião. A máscara do avião, ela sempre dita o quê, né? Primeiro a gente coloca na gente, para depois a gente ajudar a criança. Então, se a gente não tiver cheia, como é que eu vou dar daquilo que eu não tenho? Então, primeiro eu preciso estar cheia, né, do Senhor, preciso estar cheia daquilo que o Senhor tem trazido para mim, para que eu possa ajudar aqueles que estão à minha volta. Maravilha! Muito verdade, gente. Muito interessante, né? Você começar com a culpa, porque quando a gente fala mães que marcam gerações, a gente está buscando assim, aquele poder sobrenatural, né? Talvez muitas pessoas estão vindo para esse vídeo pela chamada, eu coloquei uma capa assim, bem destaque, nós bem em destaque, para que... e aí as pessoas acham isso, né? Aquela mãe super-herói, né? Mas não existe, como você mesmo abriu aqui, muito interessante. E aí você que está nos ouvindo agora, parece que tirou um peso de cima de você, não é isso? Então, fica aí com a gente, porque tem muito mais ainda para a gente falar para você. Marisa. É verdade, bem forte isso aí. Porque, tipo assim, a culpa é uma coisa que a gente lida todos os dias e em todos os momentos, né? Então, assim, muitas vezes, o reflexo... Porque os filhos são o reflexo dos pais. Como a Luciane falou, em casa, todo mundo sabe quem somos. Vamos dizer assim, em casa nós ficamos nus. Lá fora a gente está vestidinho, mas em casa a gente fica nu. Então, os filhos, o marido, a esposa, são quem se conhecem melhor, porque é onde está a conexão de quem realmente nós somos. E aí, muitas vezes, é difícil lidar com algumas situações familiares, principalmente relacionadas a filhos,
Por quê? Porque o filho, quando você fala algo para ele que ele já viu que você não cumpriu, ele imediatamente vai te apontar. Né? Ele pode não apontar diretamente em palavras, mas ele vai te fazer entender que em algum momento você também falhou naquilo. E hoje, com a ousadia que os filhos estão tendo, eles podem até falar em palavras, mas você não faz isso, né? E aí vem aquele sentimento de acusação, onde a Luciane colocou muito bem que nós não devemos carregar. Primeiro, porque nós não somos perfeitos. A nossa perfeição vem de Deus. Nós estamos sendo aperfeiçoadas em amor. E como mãe é puro amor, né? Então, a gente vai sendo aperfeiçoada Exatamente. e levando essa perfeição para os nossos filhos, né, gente? É isso É mesmo, isso, meninas. E É isso olha aí. só, ouvindo a Luciane falar aqui, eu também fiquei pensando, né? Existem algumas mães que nós temos como até inspiração, né? Também na Bíblia, que eu pensei Naomi, né? Naomi perdeu seus filhos também, depois já de adultos, e depois, quando ela já tinha perdido tudo, ela segue com as 2 noras, e uma nora foi para ela um símbolo muito importante, que ela marcou a geração dessa nora, né? Aquela conexão. E por que eu pensei em mãe e nora? Que geralmente as noras têm algumas coisas com as sogras, né? É verdade. Não é? Então, esse texto ele faz a gente pensar que é possível, mesmo entre nora e sogra, também gerar essa conexão, onde uma das sogras, a Ruth, diz, né? Eu vou te acompanhar, onde você for, o teu Deus é o meu Deus, né? Aonde você for, eu vou, não vou te abandonar. E aquilo foi tão precioso para aquela mãe, né? Que já tinha perdido seus filhos e seu esposo. Então, a gente vê aqui que ela, pela vida dela, provavelmente, ela marcou a geração da Ruth, né? Ao ponto dela de querer seguir com ela. Porque a outra nora também sofre até para abrir mão de seguir, né? Então, ela deixou marcas ali importantes. E qual era a maior marca dela? Provavelmente, no meu entendimento, a vida dela com Deus, o dia dela com Deus, né? Exato. As orações que ela fazia, a vida de dedicação dela. Então, como a Luciane mencionou aqui, primeiro tem que ser em nós, né? Se você não se cuidar, como é que você vai ser esse exemplo que Marisa também citou aqui para o seu filho? Já que hoje o dedo deles estão apontando até mais forte, porque antes, na nossa geração, por exemplo, eu acho que a gente era mais ou menos aqui na mesma geração. Talvez a Luciane seja um pouquinho mais nova, né, que nós. Acredito que sim, amiga. Ai, não sei, gente. Mas eu falo, na nossa época, na minha época, ou da Marisa, nós éramos mais assim respeitosas, né? A gente tinha todo aquele cuidado para falar com os nossos pais. Hoje não. Quando falava. E se falava, né? Se falava, né? Exato. Então, hoje é mais fácil os filhos cobrarem, e até na frente dos outros, né, esse comportamento. Então, como que é importante ter uma vida centrada em Deus, na dedicação, da busca da palavra, da oração, da adoração, para que assim mesmo a gente possa mudar de dentro para fora e poder diminuir essa culpa, né? Porque vamos errar, não somos perfeitos, porém, ter essa vida que tem congruência com o que a gente fala, né? Ter congruência com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Assim é mais fácil marcar a geração, não é verdade, gente? É verdade, porque é assim, como vocês falaram aqui, né? Não adianta a gente falar e a gente não viver aquilo, né? Porque muito mais do que a gente fala, né? E até mesmo nos nossos comprometimentos que a gente faz, porque eles nos cobram. Quantas vezes eu me comprometi com as crianças em alguma coisa e não cumpri, e aí elas cobram isso, né? De mim, né? Tenho certeza de cada um, mas também daquilo que também a gente não adianta a gente falar, ter o comprometimento e não agir, né? Daquela forma. Gente, eu estou com o 4º filho aqui gemendo do meu lado, olha. É assim, quando faz ao vivo é isso, ele quer um carinho. Eu tentei prender lá embaixo, mas não deu certo. Mas... Eu tá presa ali com o marido, porque senão ele fica... eu tinha que ter botado junto com o marido. Eu administrei as outras crianças, esqueci de administrar isso aqui. Mas
por isso que esse versículo que você leu no início, ele é tão importante, porque as pessoas falam assim, mas como é que eu começo? Aonde que eu faço? Né? Como é que eu falo? Qual é o momento que eu vou falar? Eu faço um cultinho doméstico, eu faço de manhã na hora do jantar, à noite no jantar, ou no café da manhã, pela manhã? E assim, é tão claro, assim, eu vou até além nos 3 versículos, né? Eu vou até ler novamente para quem de repente pegou, mas porque é tão importante, ensine-as com persistência aos seus filhos. Acho que a minha versão é diferente da sua. Então, assim, não é para falar uma vez e passar, aquilo ali é diariamente. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Então, assim, é no seu dia a dia, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Olha só, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, assim, esses ensinamentos, eles são ensinamentos que são diários e ali constantes, e a gente vai colher o fruto disso, né? Verdade. Se a gente fizer aquilo que o Senhor nos orienta, né? Porque ele nos dá o caminho. E é tão bom saber disso, porque a gente saber que a gente não precisa participar de um ritual, né? Para a gente orientar os nossos filhos, mas é no nosso dia a dia, na nossa caminhada, como a gente falou aqui antes, é no nosso exemplo, né? De vida para eles. É muito legal. Pode falar. Pode falar. É muito legal isso que você está falando, porque o que acontece, Luciane? Muitas vezes, quando a gente fala isso para uma mulher, né, para uma mãe, para uma administradora do lar, né, que é a profissão que deveria ser mais valorizada no mundo. É verdade, né? Muitas vezes super, né, menosprezada ali, né? É verdade. E aí, muitas vezes, quando a gente fala isso para alguém, a pessoa pergunta assim, mas como que eu devo fazer isso? Sabe como? Da sua maneira. Se você puder tirar um período pela manhã, onde você vai fazer o seu devocional, por exemplo, se você tem bebês, se você tem crianças numa fase que vão estar todos à sua volta, deixa todo mundo sentado ali, pega a sua Bíblia, pega o seu, né? Hoje se usa muito com celular, pega o seu celular e começa a ler a Bíblia em voz alta, enquanto eles estão brincando. Deixa eles brincarem, deixa eles interferirem, vai lendo ali. Ou, se você pode fazer isso, ok. Se você não pode, durante o seu dia, tem um louvor nos seus lábios. Aí, de vez em quando, dá uma risada e canta um louvor para eles, no meio de uma confusão, sabe? Se não, em algum momento da sua vida, reflita. Por isso que é muito importante, como a gente falou aqui, você guardar a palavra no seu coração. É verdade. Porque tem momentos que não vai dar para você pegar a Bíblia e falar. Mas se ela estiver guardada no seu coração, você vai saber corrigir o seu filho com uma ação prática, sem ser agressiva, sem ser ignorante, deixando a sua raiva de lado, porque em muitos momentos a gente fica realmente aborrecida, né? Fica um pouco nervosa, e às vezes não está nem com o próprio filho, mas com a demanda, com todo que você está sendo responsável. Então, por isso é muito importante manter a conexão. Da mesma maneira que você precisa carregar o seu celular, você precisa carregar o seu iPad, seu computador, sei lá. O que você precisa fazer? Você precisa ter uma conexão com o céu. Então, pluga na tomada. O que você faz? Naquele momento que você está assim, seu coração está explodindo, sua mente está bombando, porque sua cabeça está tudo ali. Aí o seu filho vem, ainda comete uma arte, você quer resolver, mas não quer deixar um dano. O que você faz? Se conecta. Liga o Wi-Fi do céu e fala assim, Senhor, e agora? É 1 segundo que você tem, mas se você tiver essa ação no segundo que você tem, o resultado será extraordinário. É verdade. E aí, desculpa, pode falar. Ju. Interessante que você mencionou sobre não usar ritual, né? Isso é tão importante porque muitas famílias, eu atendo muitas pessoas e muitas pessoas ficam falando, eu estou com problema porque meus filhos não querem me ouvir, não querem mais ouvir falar de Deus, ou não sei mais como introduzir Deus para eles. E eu acho que começa nisso, é uma obrigação de um ritual, né? Às vezes vem uma religiosidade criada ali, aquela coisa, né? E não precisa nada disso, é naquela, como diz o texto, é numa conversa informal, é no dia a dia, nas suas palavras, nessas coisas que você vai fazendo no dia a dia, você vai gerando um comportamento
que faz parte de você, que faz parte da família, né? E vai ensinar, porque a melhor... Gente, no princípio, nós estamos recebendo tudo através de quê? Através daquilo que nós víamos. A formação, antes da escrita, antes de tudo isso acontecer, era feita pelo que se via. Assim como eu via o outro agir, eu vinha agindo. Isso é desde os nossos primórdios. Eles não tinham o que a gente tem hoje. E não tinham o que nossa geração e a futura geração vai ter de informação tão rápida como a gente tem. Então, como é que eles iam? Eles iam qual era o comportamento dos pais. E os pais, o que eles faziam? Eles gastavam tempo. O que nós sabemos hoje pela palavra era contado em história. Enquanto um pai e uma mãe estavam sentados contando a história, alguém começou a escrever aquilo que estava sendo. Então, tudo que a gente tem hoje foram histórias contadas. Então, quando no momento de muita agitação, muita adrenalina, está todo mundo, né? A Josi sabe, porque a gente está sempre junto aqui. Então, o que acontece? No momento que as crianças estão adrenalina, eu cuido de crianças. Quando as crianças estão na adrenalina, é o momento onde eu vou e falo: gente, está na hora da gente ter um relax. Nós estamos muito cansadas. Nossa, nós estamos muito cansadas. Já corremos muito, já fomos no parquinho, já nadamos, já fizemos tudo que a gente tinha que fazer. Agora a gente precisa descansar. Vamos descansar. Vamos contar uma história? E aí começa. E conta a história, a gente tira o proveito daquilo que você viveu. Está muita agitação, então fala assim: olha, por exemplo, quando uma quiser balançar, a outra tem que respeitar, porque cada um tem sua vez, e nós respeitamos uma outra. É verdade. Aí começa todo mundo a falar ao mesmo tempo: peraí, gente, vamos falar cada um de uma vez. Eu tenho até uma brincadeira, né? Eu falo assim: olha, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Então, baixa a orelha aí e vamos ouvir. Então, você tem que fazer daquele momento legal. E ali você vai trazendo os ensinamentos. E ali você vai falando da bondade de Deus. Fala: olha, Deus, eu costumo caminhar, e quando eu estou caminhando com elas e as árvores começam a balançar, eu falo: olha as árvores louvando a Deus. Aí agora elas falam, passa uma para outra: as árvores estão louvando. Tia Marisa, olha só, os passarinhos estão louvando a Deus. Por quê? Elas estão aprendendo sobre a criação. É verdade. Em tudo, né? A gente pode utilizar todas as ferramentas. É claro que a gente pode se organizar para tirar um estresse, né? É bom a organização. Eu gosto muito de uma frase assim: você falhar em planejar, você está planejando em falhar. Porque, assim, da mesma forma que eu planejo minhas comidas da semana. Agora, não é sempre que dá tempo, porque é aí que tem que entrar a exceção, né? Mas eu percebo que quando eu não me planejo, é a hora que às vezes estrago um brócolis que eu esqueci, mas quando eu dou uma planejada, já sei o que vai acontecer. É como a criança, né? Você, quando ela sabe o que vai acontecer, ela não fica tão ansiosa. Já viu crianças que ficam muito ansiosas, e às vezes você tem, principalmente crianças às vezes que têm autismo ou ansiedade, às vezes você tem que antecipar o que vai acontecer. O que acontece é que a gente não pode ficar preso, né? É aquilo que vocês estão falando, a gente não pode ficar preso, porque assim, imagina, uma mãe com um recém-nascido, ela não vai ter o mesmo tempo de uma mãe com crianças de 10, 12 anos. A dinâmica de fazer um culto doméstico, por exemplo, é totalmente diferente. Se a pessoa pode fazer, eu tento fazer na minha casa, mas não é sempre que dá. E aí, o que acontece? Vou me culpar e me martirizar com isso? Não. O que eu utilizei daquele meu... O importante é que eu utilize do meu dia, como as árvores aí, né? Eu lembro que uma vez uma das minhas filhas, não lembro qual, perguntou assim: mãe, mas como é que eu tenho certeza que Deus existe se eu não vejo? Olha que pergunta difícil, né? E aí foi meu marido que me salvou. Ele assoprou assim nela, sabe? Aí ele falou: o que é isso? É o vento. Ah, mas eu não sei se é vento. Por que é vento? Se é vento, você não está vendo? E aí ela falou: eu posso crer naquilo que eu não vejo também, porque se eu acredito no vento, né? Então, assim, e são essas pequenas coisas que o Espírito Santo, quando a gente está conectada com o céu, Marisa, igual você falou, Deus traz, gente, porque não é nosso. Tem coisas que a gente responde. Eu tenho certeza, Josi, até mesmo pacientes seus, né? Tudo. Pessoas, tantos problemas espirituais, eu fico vendo de aconselhamento. Tem coisas que a gente responde que a gente fala assim: gente, é do céu isso. Mas é claro, se você quer saber assim, como começar, eu sempre é bom você se planejar assim, por exemplo, não sei, faz um calendário, né? Tipo assim, bota as atividades principais das crianças, porque isso tudo vai te ajudar, são ferramentas. O importante é a gente não ficar presa a isso, achando que não pode dividir a palavra de Deus por causa disso, né? Então, assim, isso que é importante.
É muito Organização é interessante. necessária em qualquer lugar, né, gente? Exato, é isso aí, gente. E quando a gente tem essa conexão, a gente recebe a criatividade, né? Porque é viver a realidade. Não adianta você querer marcar uma geração sendo vamos dizer, um personagem. Você precisa ser você. Eu acho que quando você é você, dentro daquilo que você tem de tempo, como a Luciane mencionou aqui, você vai gerar a estratégia baseada naquilo que o Espírito Santo vai te dar. Quantas vezes eu oro antes das minhas sessões e tem casos tão difíceis que eu falo assim, não tenho ferramenta agora, não tenho experiência que dê certo. Senhor, me ajuda aqui, porque eu preciso do help. Né? E aí vem aqui realmente a gente toca em uma área que a gente nem esperava que a gente ia obter o resultado naquela hora, né? E a gente vê também aqui, com mais um texto que até reservei aqui, sobre Moisés, a mãe de Moisés. Olha a criatividade dela quando o faraó manda pegar todas as crianças, né? Se ela não tivesse aquela conexão com Deus, ela não tinha tido aquela ideia de separar ali o garoto e colocar ele dentro de uma coisinha no rio. Imagina, gente, que perigo! Qual é a mãe que ia se sentir confortável de fazer aquilo? Mas ela tinha tanta convicção que ela fazendo aquilo, ele iria ser resgatado, né? Algo ia acontecer, ou seja, ela estava na dependência de Deus e não na dela, né? Então, quando a gente está nessa dependência de Deus, o teu tempo, a tua estratégia, a falta da organização, quando não deu tempo de se organizar, tudo isso está contribuindo ao seu favor. E você continua marcando a história dessa criança, porque o projeto não é só seu. O projeto foi Deus que te deu, né? É Deus que nos dá esse presente, como mãe espiritual, ou mãe biológica, ou mãe de coração, ou mãe adotiva, mas é Deus que dá. Primeiro que como a Marisa falou, se mãe é amor, é porque Deus é amor, né? Porque tem hora que dá, né? Hoje eu sou mãe de cachorrinho também, como a Luciane também. Você tá vendo aqui atrás, né? Ele tá para lá e para cá, atrás de mim. E às vezes, gente, ele tira a gente do sério, né? Apronta, faz coisinha que tem hora que eu tô cheia de mordidinha aqui. E eu fico entendendo, a mesma mão que te deu comida agora, você tá mordendo, né? Mas isso que vocês estão falando é tão verdade, sabe? E quando você fala sobre a mãe de Moisés, eu sempre que dou estudo bíblico sobre os frutos do Espírito, eu sempre uso ela como uma mulher que soube tomar decisões com a paz de Deus. Assim, ela tinha paz. Porque só uma pessoa cheia de paz para conseguir entregar uma criança, né, nas condições que ela colocou, e eu sempre uso ela como exemplo, né, porque ela realmente assim é um exemplo para nós, né, de confiança em Deus, sabendo que os nossos filhos não são nossos, porque se a gente tiver essa visão, porque às vezes a gente é muito limitado com agora, com o problema que eu estou vivendo agora, né, com a situação que eu estou vivendo agora, mas o Senhor, Ele ama os nossos filhos muito mais do que eu, que Marisa, que Josi, amo, cada uma de vocês que estão nos assistindo, ele vê o final da história, né? Ele vê lá na frente, então o amor dele é muito maior, e eu acho que foi isso que ela entendeu, ela sabia o seguinte, Deus ama essa criança mais do que eu amo, então ele vai proteger até o final, sabe? É assim que eu vejo, então quantas vezes eu peço que eu tenha esse coração em paz nas decisões que eu estou tomando hoje e que eu não tenho controle de tudo, né? Eu não tenho controle de tudo. A gente não pode controlar tudo. Isso é perfeito, isso que você falou é perfeito. Por quê? Joquebede, ela teve esse entendimento. Ela falou, até aqui, imagina ela reunindo a família e falando, olha, o marido perguntando, por que você queria esse cesto? De repente ela pediu para ele fazer, né, aquele cestinho, arrumou tudo. Para que você quer isso? Ela falou, porque hoje nós vamos nos despedir dele. Amanhã nós vamos ter que entregá-lo. Nós vamos entregá-lo, ele vai ser morto. Todos os meninos estão sendo mortos, ele só tem 3 meses, vai morrer. Não, Deus tem um plano. Nós não vamos entregar na mão deles. Nós vamos entregá-lo na mão de Deus. Só que ninguém imaginava que entregar na mão de Deus era lançar no rio, querida. Não. Porque lançar o rio, como a gente falou. Você imagina, muita gente deve ter falado, tá louca, essa criança vai morrer afogada, aí vai descer rio abaixo e vai morrer afogada. Mas Deus deu direção. E aí, não, ainda podia pensar assim, se não morrer afogada, o que vai acontecer? Vai ser encontrada por Faraó e aí acabou. Exatamente, aí vão matar, vão ver, né, que a criança... Mas o que a palavra de Deus... O que a palavra de Deus nos ensina? Que Deus vai usar o nosso inimigo para nos abençoar.
Então, a esperança dela, essa palavra não estava lá com ela, mas o Espírito que habita em nós e que deu essa palavra para nós é o mesmo Espírito que habitava na vida dela, num tempo onde Deus, o Espírito de Deus ainda não fluía naturalmente como hoje na nossa vida. Então, eles só tinham essa conexão através da experiência que eles tinham, particularmente com Deus. Aí, o que acontece? Nesse momento, essa mulher solta o seu filho. E o filho vai parar na casa do inimigo. E o inimigo passa a ser o protetor do filho tão amado de Joquebede, que se torna o libertador do seu povo. Olha que coisa. Parece filme, né? O nosso Deus é muito bom, porque assim, Exatamente. É uma história assim de Hollywood, né? É verdade. E quando a gente pensa nisso, olha o efeito dessa atitude dela. Como mãe ali, imagina, muitas mães ficam lá grudadinhas nos filhos, né? Eu não quero me apartar, não, mas eu quero proteger ficar com você, né? É meu, é meu, é meu. E não é, né? A palavra diz que não é, né? Deus te deu e ele vai voltar para o Senhor, né? Você vê, né? O segurar era a morte, e o libertar e o abrir mão era o confiar, era a vida. Exato. Então, assim, como a gente pode utilizar em todas as áreas da nossa vida isso, não só para o filho. Exatamente. E é incrível como marca a geração, como aquela mulher marcou a geração do seu filho, por causa dessa conexão com Deus, dessa confiança em Deus, né? E o abrir mão. Eu vou abrir mão porque eu... Tocou aqui, gente, já passou meia hora, acredita? Uau! Então, ela tocou, ela abriu mão, deixou de pensar nela naquele momento, podia ter aproveitado mais um dia para depois ele ser morto, mas não, ela queria realmente marcar a geração daquela criança, né? Então, meninas, como a gente está chegando no final aqui do nosso episódio já, assim, rapidinho já passou, eu queria que vocês deixassem aqui uma dica, eu sei que a gente já deixou várias, mas qual é uma dica assim, que você tem visto na sua experiência de vida, nessa conexão com Deus, que tem feito diferença nos seus filhos, na sua geração hoje, e que vocês têm certeza que vai marcar as outras gerações? Convidadas primeiro. Então, para mim, eu tenho visto assim que a oração, o meu devocional diário com o Senhor, ele faz toda a diferença, aquilo que eu falei, né? Da gente estar cheia. Eu percebo quando eu começo o meu dia, atarefada, ocupada, eu consigo refletir toda essa minha agitação no meu lar, tanto para as crianças como para o meu marido, né? Então, eu assim, como se eu tivesse que perguntar, se você falasse qual é a principal para mim, é a minha vida como filha primeiro. Porque quando eu sei ser filha, eu consigo ser uma boa mãe, né? Então, assim, e não é sempre que eu consigo, apesar de saber, né? Às vezes, e é tão claro, né? Durante o meu dia, durante a minha agitação, né? Então, é o meu devocional com o Senhor, né? O meu dia a dia com Ele vai refletir durante todo o meu dia. E é engraçado que, às vezes, acontece exatamente o que aconteceu aqui na live. Nessa nossa gravação. Eu estou estudando alguma coisa na Bíblia e as crianças estudam isso na escola. E aí elas falam assim, mamãe, mas foi o versículo que a professora leu hoje, porque a escola das crianças é cristã. Então, assim, eu falo, gente, o mesmo Deus que está falando lá, está falando aqui, a gente está conectadas. Então, é muito lindo tudo isso, né? Mas eu acho que eu também, numa parte prática, né? Como eu falei antes também, essa questão do planejamento também me ajuda, né? Me ajuda, assim, o que eu vou estudar com elas hoje? O que eu vou fazer? Quais são as atividades? Para que eu não fique sempre... Senão, parece que eu estou sempre atrasada nas minhas... Sabe assim, quando você está sempre sobrevivendo? E vão ter ocasiões que vai ser assim mesmo, como a gente falou aqui. Mas eu acho que se a gente tentasse planejar um pouquinho, por exemplo, a gente vai ver alguns louvores essa semana, vai marcar, porque também criança, a gente trabalha melhor com a repetição, né? Então, às vezes, o mesmo versículo durante a semana toda, a mesma música durante a semana toda, até que aquilo entre e flua nelas, né? De uma maneira muito natural. Mas acho que seriam essas dicas. Maravilha! E você, Marisa?
Gente, maravilhoso. Me deu uma inspiração o que a Luciane falou. Porque o que acontece? Aí eu me reportei para a Joquebed, por exemplo. Quando ela começou falando sobre a agitação. Aí a gente transmite a mesma sensação para o filho. Eu fico imaginando que no decorrer do tempo de Joquebed, como ela mesma estava educando o filho, ela teve muitos momentos difíceis, vocês não acham? Porque ela estava lá no reino de Faraó. E ela estava tendo todo o cuidado com o filho dela, mas ela queria inculcar no filho dela aquilo que era a verdade do que ela sabia sobre o seu povo. Então, eu imagino que um momento, como a Luciane começou a falar sobre culpa, teve um momento na vida de Joquebed que foi muito decisivo, que foi a hora que Moisés cresceu, já era homem, e matou um egípcio. E provavelmente, quando ele teve que fugir correndo, o que ela teve que lidar muito bem foi a culpa. O que eu fiz com meu filho? Será que valeu a pena botar ele naquele rio? Será que valeu a pena criar ele dentro dessa casa com essa família? Meu filho matou um homem, se tornou um assassino. Isso está contra... Gente, nós estamos falando de um tempo onde a lei era lei e não se revogava. E ela falou, como que vai ser agora? Meu filho vai ser punido porque matou alguém. Aí ela teve que lidar com a culpa e colocar a culpa lá no rio, como ela colocou a vida do filho dela e confiou em Deus. E aí entra o nosso planejamento, como a Luciane falou. Qual é a importância do planejar, gente? A Bíblia fala que o homem faz planos e a resposta certa vem da mão de Deus. Se você não planeja, você, por exemplo, pega um carro, pega a direção de um carro, sai dirigindo, sem saber para onde você vai. Por exemplo, se eu for daqui para a Flórida, que já fui várias vezes e já voltei, hoje eu estou em Boston, Massachusetts, para ir daqui para lá, eu não sei ir sem o GPS, apesar de já ter ido. E se eu não colocar o GPS, gente, para onde eu vou? Eu não sei para onde estou indo, não vou chegar em lugar nenhum. Exatamente. Então, faça planos, planeje o seu dia, nem que seja na sua cabeça, tanto é programar. Não, hoje eu vou fazer assim, assim, hoje eu vou... Aí se arruma ali. Aí aquilo saiu do controle, não se culpe. Mas o que acontece? Você, antes, você já está conectado, você tem uma conexão com Deus, que você vai falar assim, Senhor, não deu para fazer dessa maneira, mas eu quero que, de alguma maneira, o Senhor ajude a eles, a minha família, meu marido, os meus filhos, a minha casa, a ver uma referência do Senhor em mim, até mesmo na minha agitação. Então, que na minha agitação eles possam saber que tem momentos que as coisas vão fugir das nossas mãos, mas se nós tivermos um culto racional para entregar a Deus, o culto racional é um culto feito na mente, é da consciência. Senhor, eu confio em Ti, eu confio que meus filhos estão guardados pelo Senhor, eu confio que meu marido está debaixo da sua cobertura, eu confio que eu estou debaixo da sua cobertura, e apesar da minha agitação de hoje, eu tenho minha vida de oração com o Senhor, eu tenho minha vida de devocional. Então, não é esse momento que vai fazer com que reflita em algo ruim para minha família. Não, é o meu tempo com Deus. É muito Isso legal. aí, a minha dica é descanse em Deus, faça a sua parte, né? E descanse em Deus. Aquela mulher, ela fez a parte dela e ela descansou em Deus. Apesar de mais na frente, talvez veio aquela dúvida, mas ela descansou em Deus. E também seja espiritual, seja a mãe espiritual, né? Não deixe que a escola, que a igreja faça a parte que você pode fazer, né? Como mãe espiritual. Então, é tão importante, como eu mencionei aqui, a mãe de Paulo e a avó de Paulo, elas fizeram a parte espiritual também, né? E, às vezes, a correria do dia a dia, essa falta, às vezes, de planejar, de organizar, ela pode ser um impedimento. E se você é essa mãe espiritual, você vai ensinar os seus filhos, que sejam espirituais, biológicos, do coração, a serem dependentes de Deus. Eu acho que se a gente ensina a ser dependente de Deus, eles vão ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que eles têm que fazer como missão nessa terra. E aí sim, nós estamos impactando gerações, não é verdade? Verdade. Verdade. Muito bom, meninas, foi bom demais essa conversa, né? A gente vai voltar aqui, Luciane volta com a gente no próximo episódio. Então, coloca aqui os comentários de vocês, deixa perguntas também, nós vamos colocar na descrição desse vídeo as redes sociais também dela, da Marisa, e as minhas, como sempre nós fazemos, e você sabe que você tem que fazer também, ó, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai ajudar, e deixa o teu like aqui também, que você vai ajudar o canal a levar essa mensagem para outras pessoas. Um beijo grande no coração de vocês. E gratidão, meninas.
Nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, até o próximo episódio.